Pessoal, bom dia. Bom dia. Certo? Então vamos começar a aula, tá? Deixa eu ver aqui. Certo? Bom, na última aula, a gente viu a função f de x igual a elevado a x, certo? Que é chamada função exponencial de base A. Quando A é maior que zero, e claro, diferente de 1, tá? Certo? Então, quando A é maior que 1, o gráfico sempre é dessa forma. Certo? Sempre passa pelo ponto 0, 1. Quando A está entre 0 e 1, o gráfico é desta forma. Sempre passa pelo ponto 0, 1. Certo? Porque quando x igual a 0 aqui, quem vai ser f em 0? A elevado a 0, não? Que vai ser 1. Não? Certo? Então a gente viu que, em ambos casos, o domínio é os números reais. Certo? Para todo x, você encontra o f em x. Não tem nenhuma restrição. A imagem de f, se você varia o x de 0 a mais infinito e de menos infinito a 0, você percebe que a imagem, que é representada por y, está aqui, não? Está para cima. E nunca chega a 0 aqui, hein? A gente sempre se aproxima a x, mas nunca chega, não. Certo? Então não pega o x igual a 0. Então, por isso que aqui é aberto aqui. Que mais? A função f é injectora. Certo? Se você pega qualquer reta aqui, paralela ao eixo x, a reta intersecta em um ponto, não? Só. Qualquer reta paralela ao eixo x. O gráfico intersecta em um ponto só, em ambos casos. Certo? Então, f é injectora. Agora, f não vai ser sobrejectora, porque lembre que f é uma função real, não? O contradomínio é sempre os números reais. Mas aqui a imagem é de 0 a mais infinito. Ele não vai ser igual aos números reais. Certo? Bom, tudo bem. Isso a gente viu na última aula, não? Vamos a ver uma propriedade da função exponencial. Tá? Uma propriedade aqui. Peguemos a função exponencial, a elevado a x. A gente sabe que quando a maior que 1, o gráfico é esse, não? E quando a está entre 0 e 1, o gráfico é isso. Observe aqui. Vamos supor que você está aqui em cima da curva. Certo? Em cima da curva aqui. E você vai na direção x. Sempre. Nesse sentido. Se você caminha em cima da curva, você está subindo ou descendo? Se você caminha aqui em cima da curva, você vai estar sempre subindo, não? Claro, no sentido y, não? Então, esta função é chamada de função crescente. Certo? No caso, quando A está entre 0 e 1, vamos supor que você está aqui, em cima da curva. E você vai no sentido x sempre. No sentido x, você caminha. E o que acontece? Você está descendo. Sempre desce. Aqui se aproxima sempre a x. Nunca é x. Então, neste caso, esta função é chamada de função decrescente. Certo? Graficamente, essa é a ideia de função crescente e decrescente. Certo?
Mas tem uma definição matemática, não? Que é a seguinte, não? A função crescente, não? Aqui tem a definição. Dizemos que uma função real y é crescente se x, claro, se x aumenta, não? De x1 para x2, aqui, x1 menor que x2, se aumenta aqui, então as imagens aumentam. Que é a imagem de x1? Y em x1. Se x1 aumenta para x2, então a imagem aumenta para x2, y em x2. Essa é a definição de função crescente. Certo? O que está aqui, não, graficamente, não? Se x aumenta aqui, quer dizer que você está aumentando a imagem, não? Sempre está subindo. É o que está aqui escrito, não? Agora a função decrescente já seria o contrário. Dizemos que uma função real y é decrescente se x1 aumenta para x2, então a imagem vai crescer. Se aqui está y em x1, y em x2 vai ser menor. Certo? Então, se você está aqui, não? Se x1 aumenta para x2, a imagem vai decrescer. Sempre decresce, não vai ser sempre perto de zero. Quando você aumenta o x. Se você aumenta a imagem, que está no eixo y, ele vai decrescer, se aproxima de zero. Certo? Mas graficamente você pode perceber aqui, graficamente, tá? Quando que uma função é crescente e decrescente. Certo? Esta é a definição formal. Peguemos um exemplo. Vamos aqui ver. Tudo bem. Verifique se as funções f1 em x, 2x mais 1, f2 em x, menos 3x mais 1, e f3 em x é igual a 2x quadrado. São crescentes ou decrescentes? Três funções. Eu comecei aqui pelo f2, tá? Aqui, f2. Então, você percebe que a função f2 é uma função afim. O gráfico é sempre uma reta. Certo? Então, com 2 pontos, você determina, grafica a reta, não? Certo? Então, vamos ver aqui. Vamos graficar aqui a f2. Quando x igual a 0, quem vai ser f em 0? 1. Então, quando x igual a 0, y é 1. Está aqui, passa por este ponto. Quando x igual a 1, quem vai ser f2 em 1? Menos 3 vezes 1 mais 1. Seria menos 2. Seria 1 e menos 2. 2 pontos, o gráfico uma reta. Então você junta os pontos com uma reta. Esse é o gráfico. Esta função é crescente ou decrescente? Graficamente. Vamos supor que você está aqui, em cima da curva. Certo? É como neste exemplo daqui, não? A gente vai analisar. Aqui, aqui. Se você está em cima da curva aqui, não? E você vai nesse sentido sempre. Então você vai. O que está acontecendo? Você está descendo, não? Ah, com respeito a y, não? A este y. Aqui sobe, aqui desce, não? Então, se você está aqui e você vai no sentido x, você vai sempre descer. Portanto, a função é decrescente. Certo? Agora, o f1 em x. Grafiquemos f1 em x. Novamente, é uma função afim, não? 2x mais 1. O gráfico é uma reta. Certo? Então, vamos ver. Peguemos 2 pontos. Quando x igual a 0 aqui, quem vai ser f1 em 0? 1. Então, temos o ponto 0, 1. Pronto. Quando x igual a 1 aqui, quem vai ser f1 em 1? 2 vezes 1 mais 1. Vai ser 3, não? Então, x1, y3. Pronto, temos 2 pontos. A gente sabe que é uma reta. Junta.
Certo? E esse é o gráfico. Será que a função é crescente ou decrescente? Vamos analisar, não? Vamos supor que você está aqui, em cima do gráfico. Se você vai nesse sentido, não? Então você vai sempre está subindo, não? Certo? Está subindo, portanto a função é crescente. Certo? Claro, você sempre sobe aqui, hein? Sempre sobe. Aqui também. Aqui você sempre desce. Então aqui é decrescente e aqui sempre sobe e crescente. Pronto, tá certo. Agora a função f3 em x é uma quadrática, não? O gráfico a gente sabe que é sempre dessa forma, não? O vértice vai ser o 0, 0. Então peguemos só 2 pontos. Quando x igual a 1 aqui, que vai ser f3 em 1? Vai ser 2 vezes 1 quadrado, que vai ser 2. Temos 1, 2. Esse é o ponto. Quando x igual a menos 1 aqui, que vai ser f em 3 em menos 1? 2 vezes menos 1 quadrado, que vai ser 1. 2, 2. Pronto, temos 2 pontos. Este vai ser o gráfico, a parábola. Essa função é crescente ou decrescente? Tudo bem, não? Vamos supor que você está aqui em cima da curva. Aqui. E você vai nesse sentido, não? Sempre no sentido x. Que pode ser assim, 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 nesse sentido, né? Então aqui, você vai sempre, aqui você vai, aqui você desce, não? Certo? Mas a partir deste ponto do vértice, você está subindo. Então, nesta parte você vai descer e nesta parte você vai subir, não? Sobe, não? Sobe. Então, a função não é crescente nem decrescente. Porque uma função é crescente se você sempre está subindo, não? E é decrescente se sempre está decrescendo, está descendo. Como aqui, por exemplo, aqui. Aqui você sempre, para todo x, você vai sempre decrescer, né? Vai descer aqui. Olha. Aqui continua, continua. É como aqui. Você vai subir sempre, não? Está subindo aqui sempre. Mas aqui não. Aqui você está decrescendo, desce aqui, mas aqui você vai estar subindo. Então, essa função não é crescente nem decrescente. Certo? Alguma pergunta? Função crescente e decrescente? Por isso que é importante saber graficar, não? Você percebe mais assim, simples as coisas aí. O conceito de crescente e decrescente. Crescente e decrescente. Certo? Então, voltando à função exponencial, f de x a elevado a x, esta é chamada função exponencial de base a, certo? A maior que zero e a diferente de 1. Cara, é uma função real, não? Aqui o domínio vai ser eje e aqui é contradomínio. Certo? A cada ax corresponde a f de x, a elevado a x. Certo? A gente sabe o gráfico, quando A maior que 1, fica dessa forma. Quando A está entre 0 e 1, fica dessa forma. Sabe o domínio, a imagem, F é injectora, F não é sobrejectora, porque a imagem é diferente de R. Certo? Então, esta vai ser a função exponencial. Então, observe que a função exponencial F é injectora. A gente sabe que é injectora. Mas ela não é sobrejectora, porque o contradomínio é R, não? Não é igual que o intervalo de 0 mais infinito. Mas a gente pode modificar o contradomínio. A gente modifica o contradomínio, a gente vai colocar, claro, por conveniência, né?
o intervalo de 0 a mais infinito. Certo? Coloca a imagem, não, de f. A gente sabe que a imagem de f é de 0 a mais infinito, não? Então, dessa forma, o f é injectora, é sobrejectora e f é bijectora. Certo? Modificando o contradomínio, a função f vai ser bijectora. Quer dizer que se a função é bijectora, a função é invertível. Isso quer dizer que a função f tem inversa. Então, aqui existe a função inversa de f, que é f menos 1, que vai deste intervalo de 0 mais infinito a r. Certo? Claro, a cada x corresponde f menos 1 em x. Agora, a inversa da função exponencial é denotada, notação, de f menos 1. LOG x em a. E que é chamada a função logarítmica, não? De base a. Certo? Mas não esqueça, é a função inversa desta função exponencial. Se aqui de base a, aqui a função logarítmica de base a. Certo? Essa é a definição. Certo? Tudo bem. Claro, aqui lembre que uma função invertível tem uma definição. Certo? E a gente sabe que uma função é invertível se, somente se, a função f é bijectora, não? É um teorema. Certo? Então, vamos relembrar aqui a definição de quando que a função é invertível. A definição, não o teorema, tá? Aqui embaixo, vou colocar aqui embaixo. Aqui embaixo. Uma função de A em B é invertível se existe y menos 1, chamada função inversa no de y, que vai de B para A, certo? Tal que satisfaz estas condições. Y composta com y menos 1 é a função identidade em B. O que é esta função aqui? Identidade em B, a cada x corresponde o x. Identidade, né? Isso é notação, I de B. A cada x corresponde, I de B em x é sempre x. E y menos 1 composta com y é a função identidade em A. E se a cada x corresponde o x. Aqui é x, né? Se a IA em x é x. Esta é a definição de função invertível. Certo? Lembre, claro, tem um teorema que fala que f, y é invertível se y é bijectora. Certo? Tudo bem. Mas a gente sabe esta parte daqui. Então, apliquemos isso. A gente sabe que, no nosso caso, a função exponencial, claro, este daqui, ela vai ser invertível, porque é bijectora. Então, por definição, a gente sabe que f composta com f menos 1 vai ser a identidade neste conjunto. Lembra, este daqui é a função identidade, está aqui. Que vai do intervalo de 0 a mais infinito, de 0 a mais infinito. A cada x, e de 0 a mais infinito em x é igual a x. Certo? Então, vamos analisar aqui. A gente vai analisar aqui. Aqui temos igualdade de funções. Quando que são iguais? Quando você aplica em x, em ambas tem que ser iguais, não? Certo? Tudo bem. Aqui é composição, né? De duas funções. Lembremos aqui a composição. L composta com H em x, aqui vai ser igual. L aplicado em H em x. Essa é a composição. Apliquemos aqui.
Então, seria f aplicado em f menos 1 em x. Aqui é a composição, definição. Aqui, esta função aplicada em x é sempre x, não? Identidade. Está aqui. Pronto. Então, estamos aqui. Agora, f menos 1 em x. Lembre que esse vai ser o logaritmo, a função logarítmica na base A. Está aqui. Que é igual a x, não? Tá aqui. Agora, quem vai ser f aplicado neste valor? Observe aqui embaixo. F de x é a função exponencial de base A em x. Se você troca o x por z, f em z vai ser a elevado a z. Certo? Então, neste caso, quem vai ser f aplicado aqui? Este é como se fosse o z, não? Então, f aplicado aqui vai ser quem? A elevado a esse valor. Então, a elevado a logaritmo de x na base A é igual a x. Certo? Temos esta relação entre a função exponencial e a função logarítmica. Certo? Pronto, agora a outra condição. Lembra que aqui são duas condições. F menos 1 composta com F é igual à função identidade em R. Esta função, lembre que a cada x corresponde o x. Então, aqui temos duas funções. Quando que são iguais? Quando você aplica em x aqui, eles coincidem, não? Aqui aplicamos composição de funções. F menos 1 composta com F em x. Apliquemos esta definição de composição. Então, vai ser f menos 1 aplicado em f em x. Aqui, a função identidade em x, ele vai em x. Certo? Agora, quem vai ser f em x? F em x é a função exponencial, a elevado a x. Agora, quem vai ser f menos 1 aplicado aqui? Em a elevado a x. Observe, f menos 1 em x, a gente sabe que o logaritmo, a função logarítmica, certo? Em x na base A. Se você troca o x, não? Por h, por exemplo, aqui. F menos 1 em h vai ser quem? Logaritmo de h na base A. Certo? Então, no nosso caso, aqui vai ser f menos 1 aplicado aqui. Chama isso aqui de estrela. F menos 1 em estrela, aqui, vai ser logaritmo de estrela na base A. É igual a x. Pronto. Então, temos esta relação. Certo? Em resumo, temos estas igualdades. A elevado ao logaritmo de x na base A é igual a x. O logaritmo de A elevado a x na base A é x. Certo? Temos aqui duas igualdades. Certo? Bom, como que a gente usa isso? Para que serve isso daqui, não? Vamos ver aqui. Encontre os valores de x tal que satisfaça a igualdade. Aqui. Vamos encontrar aqui os valores de x. Como resolver, não? Uma equação. Claro, aqui, lembra que aqui é uma função exponencial, não? 3 elevado a este valor. Aqui é raiz cúbica de 3 elevado a 5x mais 1 sobre 3. Raiz quadrada de 9 elevado a 3 vezes x mais 1 sobre 5. Tá? Então, aqui função exponencial na base 3, função exponencial na base 9. A gente quer encontrar o x. Tudo bem, vamos encontrar. A primeira coisa, nesta parte daqui, eu vou simplificar.
Tá? Primeiro eu vou simplificar aqui. Depois vou simplificar aqui. Tá? Então aqui vamos simplificar. Como que a gente simplifica aqui? Observe aqui as propriedades da raiz. A raiz enésima, não? A raiz de n, de a elevado a m, como se escreve? A elevado a m sobre n, sempre. Certo? Esta é a propriedade. A raiz enésima, ou a raiz de n, a raiz enésima de a elevado a m é sempre a elevado a m sobre m, um quociente aqui. Então aqui temos a raiz cúbica aqui, de 3 elevado a este valor. Então como que vai ser? 3, este valor sobre 3. Pronto. Aqui hemos aplicado esta propriedade. Agora aqui uma divisão de frações. Aqui é uma fração. Este 3 sempre se escreve como 3 sobre 1. É a mesma coisa, não? Então, divisão de frações aqui. Lembra que a divisão de frações. A sobre B. E aqui C sobre D. Como que você divide? Você volta o numerador, a mesma coisa. E aqui troca a ordem. D, C. E depois multiplica, né? Certo? Então aqui temos aqui o numerador e denominador. Você mantém o numerador e troca a ordem no denominador, não aqui. Seria 1 sobre 3 aqui. Aqui uma multiplicação. E aqui você multiplica. 5x mais 1 e aqui embaixo fica 9. Pronto. Temos simplificado aqui. Certo? Este daqui vai ser igual a isso. Agora, vamos simplificar isto. Lembre que aqui é raiz quadrada, aqui tem o 2. Apliquemos esta fórmula. Então vai ser 9 elevado a este valor sobre 2. Novamente divisão de frações. O 2 como se escreve? 2 sobre 1. Aqui temos duas frações. Aqui divisão. Este numerador está aqui. Aqui 2 sobre 1. Você vai trocar a ordem. 1 sobre 2. E aqui multiplica. Certo? Aqui também pode simplificar, não? O 3 multiplica x mais 1. Então ficaria 3x mais 3. Mais 3, pronto. Certo? Agora, o 9, como se escreve o 9? 3 ao quadrado. É 9, não? Certo? Mas aqui temos uma outra propriedade daqui para cá. Qual é a propriedade? Observe aqui embaixo. A elevado a m, e isso elevado a n, como se escreve? A elevado o produto de m vezes n. Que estamos neste caso, não? Então, como que seria aqui? 3 elevado a o produto de 2 com este valor. Certo? Então, aqui temos um produto, não? Esse 2, aqui com 10, não? Eu posso simplificar. Simplifico 2, simplifico 10. Vai ficar 5 embaixo. Aqui. Então, ficaria 3 elevado a 3x mais 3 sobre 5. Pronto. Temos simplificado. E está na mesma base, não, que o outro, não? Olha, aqui na base 3. Este daqui hemos simplificado na base 3, não? Pronto. Agora sim. Esta equação que está aqui, este daqui vai ser igual a quem? Este daqui vai ser igual a quem? 3 elevado a 5x mais 1 sobre 9. Está aqui, é? Certo? Agora, este daqui vai ser igual a quem? A este valor. 3 elevado a 3x mais 1 sobre 5. Na mesma base, é? Agora, apliquemos logaritmo na base 3. Logaritmo de este na base 3.
Aqui temos uma igualdade, né? Então, logaritmo na base 3 de este valor é igual ao logaritmo na base 3 de este valor. Estou aplicando aqui logaritmo, tá? A base 3. Então, o que você percebe aqui? Olha, aqui, agora você usa a propriedade aqui. Logaritmo na base A de A elevado a x é x. Então, logaritmo na base 3 de 3 elevado a este valor, ¿a qué va a ser igual? Este valor, ¿no? Logaritmo na base 3 de 3 elevado a este valor, ¿a qué va a ser igual? Este valor. Misma coisa aqui, essa propriedade. Certo? Bom, então temos esta equação. Temos esta equação. Aqui temos que resolver a equação, não? Este 5 multiplica este valor. Este 9 multiplica este valor. Aqui. Aqui fica 25x mais 5. Aqui fica 27x mais 27. Aqui. Você coloca o x de um lado, do lado esquerdo, e os números do lado direito. 25x aqui vai ser com menos 27x. E aqui 27 menos 5, né? Aqui vai ficar menos 2x, aqui fica 22. Aqui é igual a x, 22 sobre menos 2. Esse menos passa para cima, né? Aqui pode simplificar, faz a divisão, né? X igual a menos 11. Certo? Esse vai ser o x. Então, esta propriedade é importante, né? Para resolver equações. Tá? Bom, então, agora vamos analisar o gráfico da função logarítmica de base A. Certo? Então, peguemos aqui duas funções. Grafique as seguintes funções. L de x, logaritmo de x na base 2. E h em x, logaritmo de x na base 3. Pessoal, o tempo vai acabar daqui a pouco já. Eu acho que vamos fazer um outro vídeo melhor, tá? Para explicar como graficar as funções. Certo? Daqui a pouco eu mando o link, tá? Certo? Porque o tempo vai acabar já. Tá certo?